Senta mais perto, gente. Deixa a brasa esquentar um pouco mais o rosto. Essa história que eu vou contar, ela aconteceu comigo faz uns bons anos, mas parece que foi ontem. E não é história para criança dormir, não. É daquelas que a gente conta baixinho, quase sussurrando, para não acordar o medo que mora lá no fundo da gente. Eu morava numa cidadezinha que nem deve aparecer nos mapas mais novos. Chama-se, ou chamava-se, Vila Esperança. Um punhado de casas agarradas na beira da mata, um rio preguiçoso cortando o meio, e gente simples que vivia da terra e da pesca. Eu, naquela época, era só o Zé, o filho do seu Antônio, o pescador. Cresci correndo descalço na areia, com cheiro de peixe e de mato grudados na pele. A vida era mansa, sem grandes emoções, até aquele inverno. Um inverno estranho, com névoa densa que parecia engolir a vila inteira. O sol mal aparecia, e um frio úmido penetrava nos ossos, sabe? A gente se sentia meio isolado do mundo, como se estivesse dentro de uma bolha de vidro. Foi nesse inverno que eu ganhei um rádio do meu avô. Um rádio velho, daqueles de pilha, com um botão grande para sintonizar as estações. Meu avô dizia que aquele rádio tinha magia, que ele captava ondas que ninguém mais conseguia ouvir. Eu achava graça, claro. Para mim era só um rádio velho, mas peguei ele com carinho, porque vinha do meu avô. No começo, eu só sintonizava as rádios da capital, que tocavam música sertaneja e davam notícias de longe. Mas um dia, no meio da noite, enquanto eu pescava no rio, tentando espantar o frio, eu ouvi uma voz diferente. Uma voz rouca, quase um sussurro, que vinha do rádio. Não era música, não era notícia. Era só uma voz que falava coisas estranhas, coisas sobre mim. Ela sabia o meu nome, sabia que eu estava pescando no rio, sabia que eu estava com frio. Ela dizia, Zé, cuidado com a correnteza, ela está forte hoje. Ou então, Zé, a lua está escondida, os peixes não vão morder a isca. No começo, eu achei que estava ficando maluco, que o frio tinha congelado meu cérebro. Desliguei o rádio na hora, com o coração batendo forte no peito. Mas a voz ficou na minha cabeça. No dia seguinte, tentei esquecer o que tinha acontecido. Mas quando a noite caiu, e eu liguei o rádio de novo, lá estava ela. A mesma voz rouca, sussurrando coisas sobre mim. Dessa vez, ela foi mais longe. Ela falou sobre a minha infância. Lembrou de um segredo, que eu guardava desde pequeno, algo que só eu e meu melhor amigo sabíamos. Aí eu me assustei de verdade. Como aquela voz podia saber tanto sobre mim? Quem era essa pessoa que me espiava, que me conhecia tão bem? Comecei a ficar paranoico. Achava que alguém estava me seguindo, me observando. Olhava para os lados a cada passo. Desconfiava de todos. A vila, que antes era um lugar tranquilo, de repente se tornou um labirinto de sombras e segredos. Contei para o meu avô sobre a voz no rádio. Ele me olhou com aqueles olhos sábios, cheios de rugas, e disse, Zé, esse rádio tem mais mistérios do que você imagina. Às vezes, ele sintoniza coisas que não deveríamos ouvir. Ele não parecia surpreso, como se já soubesse da existência daquela voz. Isso me deixou ainda mais inquieto. Meu avô me aconselhou a me livrar do rádio, a jogá-lo no rio, a queimá-lo. Mas eu não consegui. Sentia que precisava descobrir quem era aquela voz, o que ela queria de mim. Então comecei a prestar atenção nas palavras da voz, a anotar tudo o que ela dizia. Tentei encontrar um padrão, uma pista que me levasse até a identidade daquela pessoa. E foi assim que eu descobri. A voz me dava conselhos, me alertava sobre perigos, me ajudava a pescar, me guiava nas noites escuras. Ela parecia querer me proteger. Mas por quê? Um dia a voz falou sobre o meu pai, sobre um acidente que ele sofreu quando era criança. Um acidente que o deixou inválido. Ela disse, seu pai não te conta, Zé, mas ele se sente culpado pelo que aconteceu. Ele acha que te decepcionou. Aquilo me atingiu como um raio. Era verdade. Meu pai nunca tinha me dito nada, mas eu sempre senti uma tristeza profunda nos olhos dele. A voz continuou. Seu pai te ama muito, Zé. Ele só quer o seu bem, mas ele não sabe como te mostrar isso. Naquela noite, eu fui conversar com meu pai. Contei sobre a voz no rádio, sobre o que ela tinha me dito. No começo, ele não acreditou. Achou que eu estava inventando tudo. Mas quando eu comecei a repetir as palavras da voz, as palavras que ele nunca tinha me dito, ele se emocionou. Ele me abraçou forte, com lágrimas nos olhos. E pela primeira vez em muitos anos, eu vi um sorriso sincero no rosto dele. Naquela noite, nós conversamos por horas. Ele me contou sobre o acidente,
sobre a culpa que ele sentia, sobre o amor que ele tinha por mim. Foi como se a voz no rádio tivesse curado uma ferida que estava aberta há muito tempo. Depois daquela noite, a voz continuou a falar comigo. Mas agora, ela não era mais assustadora. Ela era como uma amiga, uma conselheira. Ela me ajudou a entender o meu pai, me ajudou a perdoá-lo, me ajudou a me perdoar. E um dia, a voz simplesmente desapareceu. Eu nunca mais a ouvi, mas eu nunca a esqueci, porque a voz no rádio me ensinou uma lição importante, que às vezes, as respostas que procuramos estão mais perto do que imaginamos, que o amor pode se manifestar de formas estranhas, e que até mesmo a voz mais misteriosa pode nos guiar para a verdade. Eu nunca descobri quem era a pessoa por trás daquela voz, se era um espírito, um alienígena, um espião. Não importa, o que importa é que ela me ajudou a encontrar o caminho de volta para mim mesmo. E o rádio? O rádio eu guardo comigo até hoje. Ele está ali, em cima da estante, empoeirado e silencioso. Mas de vez em quando, eu ligo ele, só para ver se a voz volta. Mas ela nunca volta. Talvez porque ela já tenha cumprido seu propósito. Talvez porque ela esteja em outro lugar, ajudando outra pessoa. Talvez porque ela nunca tenha existido. Quem sabe? O que importa é que a história da voz no rádio me transformou. Me fez ver o mundo com outros olhos. Me ensinou a ouvir o silêncio. E agora, eu estou aqui, contando essa história para vocês, à beira da fogueira. Para que vocês também possam ouvir o silêncio. Para que vocês também possam encontrar a sua voz. Porque todos nós temos uma voz dentro de nós. Uma voz que sabe tudo sobre nós. Uma voz que pode nos guiar para a verdade. Só precisamos aprender a ouvi-la. E agora, gente, está ficando tarde. A fogueira está se apagando. É hora de dormir. Mas antes de fechar os olhos, pensem na voz. Pensem no que ela tem a dizer. E quem sabe, amanhã, vocês acordem com a resposta que tanto procuram. Boa noite, e sonhem com os anjos, ou com as vozes no rádio. Nunca se sabe. Agora, deixa eu atiçar um pouco mais a brasa, para espantar o frio, e para garantir que as vozes não cheguem muito perto. Elas gostam de se aproveitar da escuridão, vocês sabem. Gostam de sussurrar segredos nos nossos ouvidos, de nos confundir, de nos fazer duvidar de nós mesmos. Mas não se deixem enganar. A voz verdadeira, a que importa, é a que vem de dentro. É a voz da nossa intuição, do nosso coração. É a voz que nos diz quem somos e o que devemos fazer. E essa voz, meus amigos, essa voz ninguém pode tirar de nós. Nem mesmo a voz no rádio. Agora, sim. Boa noite, e que a luz da fogueira proteja os seus sonhos. E se por acaso vocês ouvirem alguma voz estranha no meio da noite, não se assustem, apenas ouçam com atenção. Talvez ela tenha algo importante a dizer. Mas lembrem-se sempre, a voz mais importante é a sua. Boa noite. Meus amigos, acheguem-se mais perto, sintam o calor dessa fogueira crepitando, porque a história que eu vou lhes contar hoje vai lhes arrepiar a espinha. É uma história que aconteceu comigo, e até hoje, quando o vento uiva lá fora, eu me pego pensando se tudo não foi apenas um sonho muito vívido, ou o delírio de um homem à beira da loucura. Tudo começou numa noite como essa, fria e escura, mas lá no alto das montanhas, onde eu tinha uma cabana. Eu era um homem sozinho, daquele tipo que busca refúgio no silêncio para tentar entender o barulho dentro da própria cabeça. A cabana era rústica, feita de madeira bruta, com uma lareira que nunca deixava apagar, e um rádio velho, daqueles de válvula, que era minha única ligação com o mundo exterior. Eu passava os dias caminhando pelas trilhas, observando os animais, sentindo o cheiro da terra molhada. As noites eram longas, iluminadas apenas pela lareira, e pelas estrelas que brilhavam intensamente no céu limpo da montanha. Lia livros antigos, fumava meu cachimbo, e às vezes sintonizava o rádio em busca de alguma companhia, alguma voz que me fizesse lembrar que eu ainda fazia parte de algo maior. As ondas do rádio eram um mar revolto de estática, música distante e vozes que entravam e saíam, como fantasmas sussurrando ao vento. Uma noite, no meio de toda aquela cacofonia, surgiu uma voz grave, calma, que parecia falar diretamente para mim. Boa noite, Elias, ela disse. Eu me assustei. Meu nome era Elias, e ninguém sabia que eu estava ali, naquela cabana isolada. Quem está falando? Eu perguntei, com a voz tremendo. A voz riu baixinho. Eu sei quem você é, Elias. Sei tudo sobre você. Eu fiquei paralisado. Quem era aquela pessoa? Como ela sabia o meu nome? O que ela queria? A voz continuou, falando sobre coisas da minha vida. Coisas que só eu sabia. Falou da minha infância, dos meus medos, dos meus sonhos. Falou de um amor perdido, de uma promessa quebrada, de um segredo que eu guardava às 7 chaves no fundo da minha alma. Cada palavra era como uma facada, revelando partes de mim que eu havia escondido até de mim mesmo. Eu me sentia exposto, vulnerável, como se estivesse nu diante de um espelho implacável. Quem é você? Eu repeti, a voz embargada pela emoção. Como você sabe de tudo isso? A voz não respondeu diretamente. Eu sou a voz na sua cabeça, Elias.
sou a voz que você sempre tentou silenciar. Eu desliguei o rádio, desesperado, mas a voz não se calou. Eu a ouvia dentro da minha cabeça, sussurrando meus segredos, me atormentando com meus fantasmas. Passei a noite em claro, tentando entender o que estava acontecendo. Seria eu louco? Estaria imaginando tudo aquilo? Na manhã seguinte, liguei o rádio novamente. A voz estava lá, esperando por mim. Bom dia, Elias, ela disse, como se nada tivesse acontecido. Dormiu bem? Eu não aguentei. Desliguei o rádio e saí correndo da cabana, como se estivesse fugindo de um pesadelo. Corri pela floresta, tropeçando nas raízes, arranhando o rosto nos galhos. Precisava me afastar daquele lugar, daquela voz, daquela loucura, mas a voz me seguia, dentro da minha cabeça. Para onde você vai, Elias? Não pode fugir de si mesmo. Eu continuei correndo, cada vez mais desesperado, até que caí exausto no chão. Fiquei ali deitado na terra fria, chorando como uma criança. A voz se aproximou, suave e consoladora. Está cansado, Elias? Deixe-me ajudá-lo. Deixe-me guiá-lo. Eu não sabia o que fazer. Estava perdido, sem esperança, à mercê daquela voz misteriosa. Então algo aconteceu. Uma faísca de rebelião surgiu dentro de mim. Eu não podia deixar aquela voz me dominar. Eu precisava lutar. Quem é você? Eu gritei, com toda a força que me restava. Diga-me quem você é. A voz hesitou. Pela primeira vez, senti uma pontada de dúvida em seu tom. Eu sou você, Elias, ela disse. Sou a parte de você que você sempre tentou esconder. Não, eu gritei. Eu não sou você. Eu sou mais do que isso. E então, eu fiz algo que nunca imaginei ser capaz de fazer. Eu me enfrentei. Encarei meus medos, meus fantasmas, meus segredos. Aceitei minhas falhas, minhas fraquezas, minhas imperfeições. E ao fazer isso, a voz começou a se dissipar. Ficou mais fraca, mais distante, até que finalmente desapareceu por completo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mas não era um silêncio vazio e opressor como antes. Era um silêncio cheio de paz, de esperança, de liberdade. Eu me levantei, cambaleando, e voltei para a cabana. Liguei o rádio novamente. A estática chiou por um instante, e então, uma música suave começou a tocar. Era uma canção antiga, que me lembrava da minha infância. Sentei-me na frente da lareira, peguei meu cachimbo, e fumei em silêncio, observando as chamas dançarem. A noite estava escura, mas eu não estava mais sozinho. Eu tinha mim mesmo, e foi assim, meus amigos, que eu aprendi a lição mais importante da minha vida, que a voz mais importante que devemos ouvir é a nossa própria, e que, às vezes, para encontrá-la precisamos nos perder nas profundezas de nós mesmos. Agora, o fogo está diminuindo, é hora de dormir. Mas antes de irem, pensem um pouco sobre a minha história. Pensem sobre as vozes que vocês ouvem. E lembrem-se, a verdade está dentro de vocês. Boa noite.